Fala galera, 4 de maio está chegando e com essa data temos o retorno do nosso universo The Walking Dead para as telas com a estreia da segunda temporada de The Walking Dead at City, Negan e Meg novamente lá, perambulando por Manhattan e tudo mais, e a sua guerra toda pela eletricidade através do metano tirado do corpo ali dos zumbis. Galera, a crítica completa, tá, da segunda temporada, na verdade assim, não é da segunda temporada por completo, porque só foram liberados 6 de 8 episódios que teremos ao total para os críticos americanos. Mas a crítica dos 6 primeiros já está liberada aqui no canal também, onde eu trago ali simplesmente o ponto de vista de 4 críticos, 2 pendendo para o lado positivo e 2 pendendo para o lado negativo sobre essa segunda temporada. Nesse vídeo aqui, galera, vamos conversar aqui sobre algumas coisas que Scott Gimple e Lauren Cohan falaram agora no momento aqui de divulgação de Dead City, sobre transformar novamente as spin-offs num mesmo número de episódios, numa mesma janela como a gente estava acostumado em relação ao The Walking Dead e também a Fear the Walking Dead, tá? A gente ter 16 episódios ao ano, ou simplesmente 16 horas por ano do nosso universo The Walking Dead novamente acontecendo. A gente sabe que essa escolha de 6 episódios, ela foi feita após o encerramento da série principal, e daí a gente começou a ter as spin-offs seguindo essa linha, até esse momento, onde Dead City terá 8 episódios na sua segunda temporada. E é isso, cara. Tem um ponto muito importante, tá? A gente percebeu muito, e acho que isso pegou muito mais na segunda temporada de Daryl agora, que faltou tempo ali para contar a história que eles queriam contar. E ficou extremamente apressado, mas assim, ó, eu tô sendo generoso, tá? Quando eu falo extremamente apressado. Muita coisa para acontecer, colocar a Carol nessa história, toda a trama da França que tinha sido desenvolvida de uma maneira na primeira temporada, simplesmente foi encerrada com 20 minutos do último episódio lá. Ainda teve todo o desenrolar do último episódio para traduzir o que foi a bagunça da segunda temporada de Daryl Dixon, que evidenciou muito essa falta de tempo ali. Mais 2 episódios, pô, teria mais tempo realmente para desenvolver as coisas. E agora tem a questão de 8 episódios da Dead City, daqui a pouco conversar com mais 8 episódios de uma outra spin-off, que obviamente a gente sabe que tem a terceira temporada de Daryl, que não está confirmado, tá? Se vai ser 6 ou 8, eu acredito que sejam 6, assim como foram as outras temporadas. Então esse plano seria, daqui a pouco, ó, em 2026. Vamos ver, tá? O que o Scott Gimple e Lauren Cohan falaram. Primeira coisa aqui, ó. Scott Gimple, televisão é sobre um relacionamento com o público. Uma das coisas sobre The Walking Dead, uma das razões pelas quais conseguimos fazer essas séries agora, é que Lauren Cohan, Jeff D. Morgan, Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira e Melissa McBride e vários outros atores fizeram parte da vida das pessoas, semana após semana, durante 4 meses seguidos, durante anos. A televisão é sobre relacionamentos, e no sucesso é um relacionamento duradouro. A história de The Walking Dead, o mundo de The Walking Dead, o formato de The Walking Dead realmente contribuem para esses relacionamentos. E eu acredito que se você tem esses laços entre os personagens e o público, é muito mais difícil quando esses personagens morrem. Mas isso torna esse vínculo ainda mais imediato e intenso. É por isso que eu acho que The Walking Dead se destaca no formato mais longo. Não acho que haja nenhuma desvantagem em relação aos formatos mais curtos. Acho ótimo. Mas só a história particular de The Walking Dead para formatos mais longos já é legal. E aí, a Lauren Cohan falou o seguinte, tá? Gosto de me dedicar a estar presente por um longo período. Não apenas para The Walking Dead, mas para séries em geral. Comecei a assistir The Pitt, que é a série da médica, que tem ali exclusividade no Max, por esse motivo. Dale Gimple continua. Lauren disse algo realmente profundo, por volta de da sexta, sétima ou oitava temporada, durante uma entrevista, ou talvez na Comic Con. Ela disse que ser atriz em uma série onde ela poderia morrer e a morte da personagem significaria que ela estaria fora da série. E isso a fez apreciar a experiência. Foi um lembrete para ela amar aquela experiência e absorvê-la. E daí entra essa questão, tá? Qual o futuro de The Walking Dead? E daí pegando exclusivamente essa questão de Negan e Meg, tá? Essa segunda temporada, cara, tem uma questão assim, ó, que o Scott Gimple fala o seguinte. Sou a favor de qualquer uma dessas iterações. É apenas uma filosofia de televisão. Não sei se perguntei a Lauren ou a qualquer um deles e perguntei, ei, que tal 16 episódios por ano de novo? Se eles gostariam de fazer isso. Mas acho que o público quer se comprometer. The Bear é uma série legal, mas eles lançam tudo de uma vez e dura meia hora. É como as batatas fritas, daí ele coloca aqui da Lay's, que se você pode comer sem parar e devorar em poucos dias. E aí, a série acaba por um bom tempo e aquele relacionamento não existe mais, porque faz muito tempo que você não se conecta com eles. E foi uma conexão muito breve. E daí, segue aqui, ó. É como um romance de verão.
versus um relacionamento à distância que cresce lentamente com o tempo. Vocês se conhecem em contextos diferentes. Há um tempo entre eles, vocês podem ser de férias, alguns eventos importantes podem acontecer. Mas isso ajuda você a se relacionar com a série de uma nova maneira porque você pensa: ah, isso aconteceu na minha vida por esse motivo. Talvez tenha acontecido, quem sabe? Deixe-me assistir ao próximo episódio. Mas a essa altura, você já teve tempo para absorver a série, se conectar com seus amigos e questionar. Então, você volta e pensa: graças a Deus, são 22 episódios, pelo menos 16, agora eu me sinto mudado. Esses 22 daí tá falando em relação também, né, o que aconteceu já no nosso universo The Walking Dead, a gente ter aquela quinta temporada estendida ou até mesmo a sexta temporada e tudo mais, que a gente teve ali 24 episódios, né, para ter parte A, B e C funcionando, cada uma com 8 episódios ali. Galera, a respeito desse futuro todo de Meg Negan, tá? O que foi falado nas críticas ali, por isso que é importante esse vídeo aqui, é a volta daquela questão. Por que essa série existe? Além da gente ver esses dois personagens que a gente tanto ama, interpretado por esses dois atores que a gente tanto ama, estar ali passando mais aventuras e tudo mais. E essa questão toda da gente ter mais tempo para contar essas histórias também reflete muito essa pergunta, tá? E qual é a pergunta? Qual é o sentido dessa série existir depois, principalmente, da gente ter passado com esses personagens por tanto tempo? Ela tem que ser fundamental, ela tem que ser realmente importante. Eu sou fã do universo da Walking Dead, então, independente, cara, se for bom, se for ruim, eu vou estar ali para assistir. E daí eu vou tirar minhas conclusões. Cara, gostei, não gostei, qual o motivo que eu gostei, qual o motivo que eu não gostei, e a gente vai vir aqui para conversar e tudo mais. Eu sei que muitos outros fãs vão fazer a mesma coisa, porque são fãs por causa do que aconteceu em The Walking Dead, no seu todo o tempo de vida que teve ali na série de televisão. Então esses spin-offs, elas precisam traduzir algo a mais. E tem muitas questões assim que eu coloco culpa assim do Sr. Scott Gimple, e tem muitas coisas assim que eu também acabo retirando dele porque existe alguém acima dele, que é a questão da AMC e a questão dos contratos, a questão, obviamente, de produzir conteúdo e ter um retorno de receita e tudo mais, que também envolve muito essa questão de negócio. Então, galera, esse futuro de Meg Negan, ele, para mim, ele, por mais que não esteja anunciado oficialmente pela AMC, pegando a relação dos insiders, é que a gente vai ter essa continuidade. A gente não vai ter uma questão ali de perigo acontecendo para nenhum dos dois personagens. E acredito que a terceira temporada de Daryl Dixon vai ser a mesma coisa para Daryl e Carol. A gente sabe que vai ter a quarta temporada. Mas não vai ter nenhum perigo para a gente não ter um dos dois personagens ali, depois desse reencontro que eles tiveram, que daqui a pouco um ou outro ali tem algo acontecendo e que não esteja, né, no futuro acabe morrendo. Esse futuro todo, ele vai acontecer. A gente vai ter continuidade sim desses personagens ali, porque tem interesse da Lauren Cohen e Jeff Dean Morgan, propriamente aqui em Dead City, de continuar reprisando os seus papéis icônicos. Só que daí, para tudo isso funcionar, e as críticas, por que elas são tão importantes, tá? De vocês assistirem esse vídeo também ali, para a gente poder ir conversando, antes da estreia, propriamente, do primeiro episódio agora da segunda temporada. Que elas traduzem elementos nessa história que, para tanto tempo de vida desses personagens junto com a gente, já que o próprio Scott Gimple fala dessa questão de relacionamento com nós, espectadores, eles não conseguem trazer o algo a mais. Então, para ter realmente histórias que, independente de eu ser fã e estar aqui para ver, histórias que realmente tragam um diferencial para esses personagens e sim o universo do Walking Dead, que essas histórias elas consigam sim chegar numa outra questão, que não batam realmente numa mesma questão já apresentada, porque a gente já viu os personagens por muitos anos, passando por muitas coisas e muitas situações que elas não podem se repetir. O universo do Walking Dead ele precisa ir para outros caminhos, e propriamente a história da Dead City, que ela está muito funcionando fechada dentro da sua própria bolha. Tem essa teoria, obviamente, em relação aos 2 últimos episódios, agora da segunda temporada, por que não foram liberados para os críticos, porque daqui a pouco a gente vai ter uma conexão tal, não sei o que, blá, blá. Tem a bagunça da timeline, essas coisas todas. Essa história ela tem que conseguir trazer algo diferencial. Ela tem que funcionar, se ela já está sendo pensada dentro da sua própria bolha, da sua própria estrutura, que ela consiga trazer algo diferencial para esses personagens ali. Porque senão, as reclamações todas que acontecem, e principalmente elas pegam muito mais pesado com Dead City do que com Daryl Dixon, e agora com a estreia da segunda temporada, isso pode voltar com uma força ainda maior do que a reclamação que já existe,
ela daqui a pouco vai deixar esse futuro todo, cara, ainda mais problemático. E daqui a pouco o final todo que a gente possa imaginar do universo do Walking Dead, ele acabe perdendo cada vez mais força e acabe sendo desleixado. Desleixado. E eu não quero, quanto fã, que isso aconteça, mas de jeito nenhum. E principalmente, cara, eu amo Lauren Cohan, Jeff D. Morgan, amo Maggie, amo Negan. E quero ver esses personagens, cara, realmente desempenhando algo que seja muito mais que essa pergunta do porquê que essa série existe. Que eles tragam realmente um diferencial e que tenha uma continuidade muito importante pra gente estar vendo eles novamente nesses papéis icônicos e esses personagens tendo essa continuidade toda de vida. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. O que vocês acham da gente ter novamente 16 episódios por ano do universo The Walking Dead? Coloquem nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.